Olá, concurseiro e concurseira, vamos à nossa aula 5 com a nossa quinta questão para o nosso aquecimento ou os nossos preparativos para o concurso da PMPE. Mais uma questão do concurso que foi do ano de 2018, dizia o seguinte: para Celso Furtado, cada um dos problemas referidos, técnica de produção, criação de mercado, financiamento, mão de obra, pôde ser resolvido no tempo oportuno, independentemente da existência de um plano geral pré-estabelecido. O que importa ter em conta é que houve um conjunto de circunstâncias favoráveis sem o qual a empresa não teria conhecido o enorme êxito que alcançou. Em relação à economia açucareira no período colonial, temos, portanto, mais uma questão do período colonial. Note a quantidade de questões deste período histórico a banca UPE-NET costuma abordar. Ou seja, é um período muito interessante e provavelmente terá questões deste momento da nossa história em sua prova. Vamos então às alternativas, o que elas afirmavam sobre a economia açucareira. Aqui é uma pergunta mais geral que vai enfatizar Pernambuco. Alternativa A: sem possuir uma experiência concreta no cultivo e produção do açúcar, Portugal inicialmente teve dificuldades em implementar o empreendimento açucareiro no território da capitania de Pernambuco. Alternativa B: a mentalidade da colonização portuguesa fez com que os recursos obtidos no comércio do açúcar fossem transferidos para a metrópole, não permitindo o desenvolvimento da capitania de Pernambuco nem altos investimentos na produção açucareira. Alternativa C: muito importante para a comercialização do açúcar durante o período holandês, os cristãos novos de origem judaica praticamente não tiveram nenhum acesso ao tráfico de escravos no período colonial em Pernambuco, pois a Santa Inquisição proibia a participação destes. Alternativa D: os escravos africanos, ao contrário dos indígenas da América Portuguesa, não estavam habituados a manejar lavouras destinadas à produção capitalista, o que dificultou, mas não impossibilitou a introdução daqueles no empreendimento do açúcar. E a alternativa E: Duarte Coelho assumiu um papel agressivo no lançamento do empreendimento açucareiro na capitania de Pernambuco, trazendo para esta artesãos e especialistas das ilhas do Atlântico. A alternativa correta é esta letra E. Note que esta letra E ela é contraditória à alternativa A, sendo a alternativa E correta, a alternativa A incorreta, quando afirma que sem possuir uma experiência concreta no cultivo e produção do açúcar, enquanto que Duarte Coelho trouxe artesão especialista das ilhas do Atlântico, que é exatamente o local da primeira experiência portuguesa na produção do açúcar. Portanto, havia sim uma experiência anterior no cultivo da produção do açúcar. A alternativa B está incorreta quando afirma que a mentalidade da colonização portuguesa fez com que os recursos obtidos no comércio do açúcar fossem transferidos para a metrópole, não permitindo o desenvolvimento da capitania de Pernambuco. Incorreta, pois Pernambuco foi uma das capitanias que mais desenvolveu o comércio do açúcar ou a produção açucareira. A alternativa C: muito importante para a comercialização do açúcar durante o período holandês, os cristãos novos de origem judaica praticamente não tiveram. Isto torna a alternativa incorreta quando afirma que não tiveram acesso ao tráfico do açúcar no período colonial em Pernambuco, pois a Santa Inquisição proibia a participação destes. De fato, a Inquisição perseguia os cristãos novos, porém eles tiveram sim acesso ao tráfico de açúcar, bem como o tráfico de escravos na economia açucareira do Brasil. Os escravos africanos, ao contrário dos indígenas da América, não estavam habituados a manejar lavouras destinadas à produção capitalista. Uma questão que aborda um pouco um perfil de caráter preconceituoso acerca da questão indígena ou dos povos originários da América, conforme já abordamos em questões anteriores. A alternativa, portanto, incorreta, restando-nos apenas a alternativa E correta.
relembrando essas características gerais, ou o nosso esquema geral, em especial acerca da colônia ou colonização, pois a questão ela exigia do candidato à economia açucareira no período colonial, em específico Pernambuco. E recordando que colônia ou colonial é um período que se estendeu de 1534 com a instalação das capitanias hereditárias e perdurou até 1822 com a independência do Brasil. E as capitanias hereditárias eram concessões reais, ou seja, concessão do rei português a particulares que exerciam diversas atividades em nome do rei. E essas atividades não tinham ônus para o rei português. O próprio particular que tinha que financiar a administração dessas capitanias, e elas eram hereditárias porque os seus herdeiros que passavam a administrá-la. E Pernambuco teve o seu primeiro donatário em 1534, chegando no ano seguinte, em 1535. Abordamos mais sobre isso nas aulas anteriores. Já temos algumas aulas que trazem diversas questões acerca do início da colonização em Pernambuco. Em específico, quanto à economia açucareira, vamos abordar um aspecto geral dela, que pode ser aplicada tanto no Brasil como um todo, quanto em particular em Pernambuco, que é o denominado sistema plantation. A questão também tratou ou fez referência ao domínio holandês, recordando que o domínio holandês em Pernambuco foi de 1630 a 1654. Um momento também que é muito cobrado pela UPENET em suas questões de história. Mas então, o que caracterizava esse sistema denominado de plantation que predominou durante a economia açucareira? E a primeira característica que destaco é a monocultura, ou seja, o plantio quase que exclusivo de um único produto, que neste caso era a cana-de-açúcar. A mão de obra utilizada para o manejo dessa monocultura ou desta cana-de-açúcar, que foi o principal produto, era uma mão de obra escrava. E a finalidade desta produção monocultural ou desta produção açucareira era um mercado externo. Lembre-se que a finalidade da produção açucareira era um mercado externo, não era para a produção interna, mas sim o mercado externo. E a outra principal característica é que esta monocultura ou esta produção de um único produto era desenvolvida em latifúndios. E o que são latifúndios? Grandes extensões de terras. Tem-se, portanto, estas as principais características do sistema plantation: monocultura, mão de obra escrava, mercado externo e latifúndios. E para facilitar a nossa compreensão ou a nossa memorização, você pode utilizar um mnemônico MEL. Lembrando, MEL, açúcar, que ajuda a memorizar este sistema plantation ou estas características que predominavam na economia açucareira. O que seria este mnemônico? Denominado de MEL. M de monocultura, E de escravidão ou mão de obra escrava, ME mercado externo e L latifúndios. Mnemônico então aí para contribuir no seu aprendizado de história do período colonial: sistema plantation, açúcar, doce, mel, monocultura, escravidão, mercado externo e latifúndios. E uma característica abordada por uma das questões que talvez gere mais dúvidas é quando se fala dos cristãos novos. Quem eram os cristãos novos? Os cristãos novos foram os judeus que foram forçados ao batismo no catolicismo. Houve um momento na história na Espanha e em Portugal em que os judeus foram forçados à conversão. Esses judeus que foram forçados à conversão eram denominados de cristãos novos. E por eles ainda levarem ou
agirem com características judaicas, por terem sido judeus, eles eram os principais alvos da Inquisição. E muitos desses acabaram se refugiando na Holanda. A Holanda torna-se protestante e acolhe esses cristãos novos, bem como esses judeus perseguidos pela Inquisição espanhola e a Inquisição portuguesa. E quando tem o domínio holandês no Brasil, esses cristãos novos, ou até mesmo esses judeus, vêm para o Brasil e fundam em Recife a primeira sinagoga das Américas. Temos, portanto, que a alternativa era a alternativa correta. Duarte Coelho assumiu um papel agressivo no lançamento do empreendimento açucareiro na capitania de Pernambuco, trazendo para esta artesãos e especialistas das ilhas do Atlântico. Chegamos assim ao final de mais uma aula. Inscreva-se em nosso canal caso não seja inscrito, deixe o joinha, ative o sininho, conheça também o conteúdo do nosso blog, o nosso canal no Spotify e, se desejar, nos envie um e-mail. Bons estudos e até a próxima!